Boa noite, pessoal. Estou aqui para apresentar o trabalho de manipuladores robóticos. Nosso problema em questão era usar um robô para atuar como garçom em um restaurante. Este robô vai ser composto por um manipulador Kuka KR5, montado em uma base móvel e com uma bandeja grudada em seu efetuador. A base móvel ela não consegue andar de lado, então a gente tem que rotacionar no próprio eixo para conseguir mover para todas as direções, né? E além disso, a gente vai assumir que é possível controlar sua velocidade linear e angular assim que a gente mede a posição e consegue fazer os cálculos com perfeição. O robô vai ter uma base onde ele vai conseguir pegar os objetos. No caso, a gente utilizou uma bandeja nessa simulação e deve levar essa bandeja a pontos aleatórios no ambiente sem trombar em nenhuma mesa. Toda vez que ele vai até uma mesa, entrega um objeto, ele precisa voltar à base. E outro ponto é que quando ele pega os objetos da base ou entrega na mesa, né, ele primeiramente tem que fazer o movimento ou de abaixar para pegar o objeto, né, e levantar, consequentemente depois esse objeto para o seu ponto inicial no alto, né, e esse movimento deve respeitar toda a restrição cinemática de posição das juntas que esse robô tem, né. Além disso, a bandeja deve ser sempre estar paralela ao chão, justamente para esses objetos que o robô está carregando não caírem no chão. Então, as concessões que a gente tomou, né, foi que não vai ter nenhuma pessoa nesse restaurante no meio do caminho do robô, porque a gente não está preocupado em parar o robô se aparecer uma pessoa no meio do caminho, então a gente não controla essa parte, né? Então essa é uma concessão que a gente está tomando. Outra concessão que a gente está tomando é que a junta 1 desse robô ela não vai estar de acordo com os limites do, do que está encontrado no manual desse robô, justamente para facilitar um pouco o nosso trabalho aí de rotacionar ele, né? Além disso, a gente também vai considerar que não tem cadeira na nossa simulação para ser menos um obstáculo para o robô desviar. A gente vai considerar que o peso do prato é uniforme, justamente para a gente não se preocupar com o equilíbrio do prato na última junta. E basicamente isso. Essas concessões que a gente acabou tomando é justamente uma das diferenças da simulação para a vida real, né? Porque na vida real a gente teria que controlar todos esses pontos que eu mencionei e deixaria o trabalho bem mais difícil, né? Então, a simulação aqui em questão é bem mais simplificada por causa dessas concessões que a gente tomou. Então, passando aqui rapidamente pelo código, inicialmente a gente declara o robô e a simulação, né? A gente utilizou a biblioteca PyBot para fazer esse problema. Depois disso a gente cria as mesas, o prato e a base inicial do robô, adiciona elas na simulação. Depois a gente passou pela documentação do Kuka KR5, cadastrou cada uma das seus limites de posição e de velocidade das juntas nesse trecho do código. Então, limite inferior e superior aqui em radianos para a posição das juntas e também para as velocidades. Depois disso a gente passou pelas matrizes de as MTHs que a gente utilizou, né, tanto para subir a junta, descer a junta e gerar 180 graus. Então todas as MTHs que a gente utilizou a gente deixou aqui no programa. Criamos alguns parâmetros globais para ajudar nos controles aqui do processo, como tempo de amostragem, e um comportamento interessante aqui é essa variável fase, né? A gente separou nosso projeto em 3 fases, como se fosse uma máquina de estados, onde na fase 1 o robô vai pegar o prato na mesa inicial e levar ela no eixo Z e realizar uma rotação de 180 graus para ficar direcionado para as mesas. Ele vai caminhar na fase 2 para onde ele vai até a mesa alvo, depositar o prato na mesa e levantar a junta para a posição inicial. E por fim, na fase 3, ele vai retornar à posição inicial e repetir o processo ao finalizar a simulação. Então, essas fases vão organizar o fluxo da simulação e facilitar o controle do nosso robô. Depois disso, a gente criou uma função para cada tipo de movimento das juntas do robô, como o DC aqui, por exemplo, passando por ela rapidamente. A gente pode ver que a gente calcula a velocidade desejada para essa rotação e calcula as demais variáveis, como a jacobina geométrica para realizar esse movimento, qual velocidade a gente vai atuar na junta e por aí vai. Então a gente fez uma função dessa para cada tipo de movimento das juntas, né? Descer, subir.
girar 180 graus, girar 90 graus, por exemplo, né? São os giros que a gente utilizou aí com as nossas MTHs. E também a gente tem uma função para movimentar o robô, a base móvel, né? Então a gente colocou alguns condicionais aqui, que a mesa 1 e 2, como elas estão mais próximas da mesa, né, da referência, a gente basicamente vai para a nossa referência, para a mesa, a base inicial, pegar o objeto, né? A gente vai girar 90 graus para ficar em direção à mesa. Depois disso, a gente vai direto para a mesa em questão que a gente quer, A1 ou A2. Vai soltar o objeto da junta e entregar ela para o cliente, né? Já para a mesa 3 e 4, o robô não pode ir diretamente para essas mesas em questão, porque ele esbarraria em outras mesas no meio do caminho. Então a gente teve que fazer toda uma ação de controle nesse processo. E a gente utilizou uma estratégia do robô mover para um ponto estratégico no restaurante antes de ir para essas mesas. Então, depois que ele movimenta para esse ponto estratégico, o processo de entregar o objeto na mesa é repetido, né? Justamente com essas mesmas funções que a gente utilizou na mesa 1 e 2. E para voltar para a ponta inicial, tem essa parte aqui do código que basicamente ele faz a mesma coisa, só que o inverso, né? Justamente para o caminho contrário. Então aqui a gente tem cada uma das funções que a gente utilizou para esse movimento da base móvel. Estão documentadas aqui, comentadas. Agora a gente passa pela simulação como um todo. Aqui a gente plotou uns gráficos da ação de controle também que podem ser avaliados com mais calma depois. Então aqui tem a simulação do problema como um todo. A gente tem a nossa base inicial, a bandeja e cada uma das mesas, né? 1, 2, 3 e 4. Soltar aqui a simulação. Então a gente vê que o robô pega e abaixa para pegar a bandeja, eleva ela, rotaciona o que os 180 graus para ficar em direção às mesas que ele vai entregar. E nesse problema em questão, a gente seleciona a mesa 3 para entregar. Então, como eu falei, o robô primeiramente move para um ponto estratégico no meio do restaurante e só depois ele vai em direção à mesa 3. Né? A partir daqui ele vai iniciar sua trajetória para a mesa em questão. Quando ele chegar na mesa, ele vai abaixar, justamente para entregar o prato ao cliente. Ele rotaciona primeiro, né, para endireitar com a mesa. Vai entregar o prato para o cliente. Vai voltar a junta lá para cima para a posição inicial dela, né? E a partir daí ele faz o movimento inverso, né? Então ele volta para o ponto de referência no meio do restaurante e para a base inicial posteriormente, né? Onde ele vai, nesse caso aqui, encerrar a simulação. Mas a gente poderia repetir o processo. Para não ficar muito grande o vídeo também, né? Vamos fazer só essa primeira simulação aqui. Então, basicamente o problema é esse, né? A gente viu que está funcionando direitinho aí, tá? A gente consegue simular isso no Google Colab. E por fim, a gente plotou alguns gráficos para ver se estava tudo de acordo, né? Se as restrições que a gente cadastrou foram respeitadas. Então a gente plotou um gráfico do limite inferior e superior de cada junta, né, de posição de junta. Aí, conforme a gente explicou, né, a única junta que a gente não se preocupou com esses limites foi a junta 1, justamente para facilitar o processo. Então a gente vê que a posição acaba excedendo o limite superior, mas nas demais juntas a gente vê que a linha azul que indica a posição dela, né, está dentro dos limites. A gente fez o mesmo para a velocidade de cada junta. Então, novamente, aqui a gente tem um limite superior e inferior, né?
Então, nesse caso da velocidade, seria justamente a velocidade negativa seria a direção que a junta está indo, que a velocidade está apontando, né? Então, a gente vê que tanto na 1, 2, 3, 4, 5 e 6, a velocidade está dentro do limite do robô. Por fim, temos um gráfico que avalia a velocidade e a posição de cada junta lado a lado, né? Onde a gente consegue ver que quando a junta está parada, a gente não tem velocidade, e a partir do momento que o gráfico de posição começa a mudar seus valores, né, a gente vê que tem uma velocidade aplicada para isso estar acontecendo. Então, esse comportamento pode ser observado em todas as juntas aqui, como a gente pode ver. E agora, para finalizar, né, temos um gráfico que comprova que a bandeja ela ficou sempre paralela ao solo nessa simulação. A gente grudou um referencial na bandeja ao longo da simulação e foi coletando a posição dela ao longo da simulação. Essas posições ficaram salvas na lista Bow Orientation e a gente consegue observar os ângulos de Euler dessas posições aí da bandeja, né? Então, quando a gente plota os ângulos em relação ao x, y, z aqui no gráfico, a gente consegue ver que teve variação no eixo z, né, que justamente indica que a bandeja está subindo e depois descendo de posição, né? Então, seria quando o robô pega a bandeja, eleva ela, depois desce ela para a mesa, né? E a gente vê que no eixo y e no eixo z não teve mudanças nessa referência, né? Então, isso meio que comprova que a bandeja ficou paralela em relação ao solo por toda a simulação. Então, é basicamente isso. O código vai ser disponibilizado aí junto com o vídeo, onde podemos encontrar mais detalhes sobre o funcionamento de cada função, além de comentários mais elaborados aí sobre cada gráfico.